Senhoras e senhores, boa noite. Quero agradecer a presença de todos. Já estamos dando início aqui à nossa audiência pública. Já pediu o cerimonial para me trazer a lista de presença, para a gente poder montar aqui as bancadas. Inicialmente, quero apresentar a todos os dois representantes que estão presentes aqui da Comissão de Meio Ambiente, Saneamento e Proteção dos Animais, que eu presido essa comissão, e o vereador Márcio Bittencourt é o relator. A gente tem feito vários trabalhos, esse é um dos trabalhos que nós estamos fazendo. Na parte de saneamento, estamos visitando todas as estações de tratamento de esgoto, acompanhando ligações e até aquelas que estão em obra, de tal forma que a comissão tem tido um trabalho assim relevante, considerável, para atender às políticas públicas. Lá no caso também da Ilha Leocádia, que a gente teve uma atuação bastante grande. E para iniciar essa sessão, eu gostaria de tornar público para as senhoras e senhores o teor do requerimento que foi aprovado e que originou, né, esse evento da audiência pública. Requerimento 540/2017, foi requerido à mesa diretora regimentalmente a convocação da audiência pública para discutir a implantação do empreendimento Monte Elísio com a participação dos empreendedores, da Secretaria de Ambiente, Secretaria de Obras Públicas, moradores dos bairros Nova Macaé e Jardim Vitória, que solicitam esclarecimentos quanto aos sistemas de contenção de encosta, sistema de drenagem, considerando a topografia local. Então, para a gente fazer esse debate, eu gostaria de convidar alguns representantes dos moradores, né, que é o Robson, que é da... Cadê o Robson? Que é do Jardim Vitória. Convidar o Rogerinho, que é do Nova Macaé. Tem mais algum? Denise, também é do... Denise é do Nova Macaé também. Tem mais alguém do Jardim Vitória? Convidar os representantes dos empreendedores. Tem aqui o Camolese, que eu já conheço, né, por nome. Eu gostaria, desculpa por não identificá-los pelo nome, mas eu gostaria que os 4 representantes que pudessem comparecer aqui ao plenário e ocupassem uma bancada. Também gostaria de saber, tem um representante da Secretaria de Ambiente, o Reinaldo. Por favor, Reinaldo. Pode sentar aqui à minha direita. Tem algum representante da Secretaria de Obras? Que registre em ata que a Secretaria de Obras não enviou representante. Para dar início à nossa sessão, vamos procurar fazê-la de forma bastante objetiva, para atender a demanda dos moradores dos bairros que têm suas preocupações referente às questões que já foram descritas no presente requerimento. Então, para iniciar essa sessão de audiência pública, seria bom, se o relator assim concordar, que a gente desse a oportunidade do empreendedor fazer uma demonstração do seu empreendimento, especialmente destacando os requisitos que nós apontamos como preocupação dos moradores, que é o sistema de drenagem, contenção de encostas,
e o sistema de esgotamento sanitário. E daí, talvez, dessa apresentação já tenha até algumas respostas aos questionamentos. Na sequência, a gente vai passar a palavra para os moradores para que encaminhem as perguntas. Nós vamos evitar o debate, o confronto. Nós vamos sempre determinar tempos que as pessoas vão utilizar para a pergunta e tempo também para a resposta. E esclarecimentos adicionais, se houver necessidade, nós estamos aqui sendo assessorados pela Secretaria de Ambiente, na presença do coordenador de licenciamento ambiental. Gostaria de saber qual dos senhores que vai falar sobre o empreendimento. Se trouxe algum pendrive, se quer fazer alguma demonstração. Poderia ser feita uma demonstração, só eu não fui informado que poderia usar o recurso, né? Tá bom. Então, eu acho que, não sei se o recurso também atende a maneira que eu poderia utilizar, até o meu celular, né, via Bluetooth ou qualquer outro meio para fazer a demonstração. Eu pergunto a técnica aí, vocês estão ouvindo? Não, não. Já informaram que por Bluetooth não é possível. De qualquer forma, para começar, todos os projetos, todos os requisitos solicitados pelas secretarias foram atendidos. Todos os requisitos, todos os projetos, todas as exigências foram atendidas. Pode-se verificar pelos projetos aqui com carimbo de aprovação da Prefeitura, o alvará de execução do loteamento. Então, da mesma forma que o Jardim Vitória cumpriu um procedimento legal para que ele fosse implantado, da mesma maneira foi feito aqui com esse empreendimento. Está tudo aqui comprovado. Quanto a esse temor de... É lógico, de quem não conhece tecnicamente a situação, existia esse temor, nós podemos afirmar que foi tudo pautado em cima de raciocínio lógico, em cima de orientações técnicas, entendeu? A drenagem pluvial, ela está bem dimensionada, está até superdimensionada, encaminhada para os pontos de desaguamento que não vão provocar nenhum risco para os moradores. Tem informação técnica para isso. Sistema de esgotamento sanitário da mesma forma. Quanto à contenção de encosta, a situação foi até mais amenizada, porque antes aquilo ali era um depósito que a prefeitura utilizava para entulho, jogava lixo. Formou-se ali um talude, um paredão de terra muito alto, que se tivesse que haver deslizamento, já teria ocorrido em épocas anteriores. Tá? O que não aconteceu, só não aconteceu porque, tecnicamente falando, o tipo de material era muito rico em entulho de obra, e isso fazia com que o esforço, chama de esforço passivo, do maciço de terra, não permitisse que esse material carreasse para cima do loteamento. Após a obra, esse material foi removido, boa parte, foi tirado 2.500 metros cúbicos de material, equivale a 2.500 caixas d'água de 1.000 litros, que foram removidos de lixo. Junto com esse lixo, olhando a parte assim, de salubridade, foi removido milhões de ratazanas, de insetos que habitavam naquele entulho. Então, isso aí já trouxe um certo benefício para o local, para a região ali, para os moradores, inclusive de Jardim Vitória. Vocês não presenciaram a quantidade de rato e de inseto que saiu dali daquele local enquanto a limpeza era feita. Então, o relevo foi amenizado, o relevo voltou à sua conformação natural, ele deixou de ser aquele paredão íngreme de lixo e retornou àquela condição natural que ele tinha. Pode ser lá e presenciar isso, entendeu? O material que ficou é um material, como eu disse, muito rico em entulho, é um material que tem uma coesão alta,
né, e não permite que haja deslizamento. Além disso, em cima desse material, nós colocamos, semeamos, né, um tipo de vegetação próprio para contenção de encosta, que está lá começando a brotar. Quem quiser ir lá ver, pode olhar que a brotação está começando, um capim específico para contenção de encosta. A camada de entulho que ficou até chegar ao material natural é muito mínima, além do relevo ficar amenizado. Então, eu, como técnico, trabalhando há 35 anos na área eu tenho uma pequena empresa de consultoria em Macaé, que a gente já atua há 35 anos, não fiz projetos para pequenos empreendimentos como esse, tive a oportunidade de fazer projetos aí para grandes empresas que trabalharam aqui na cidade, inclusive para a Petrobras. Posso comprovar isso por centenas de notas fiscais que eu tenho lá arquivada no site da prefeitura, no sistema da prefeitura, no meu computador também. Então, esse tipo de risco não existe. Olhando pelo lado também aí da segurança, vamos dizer assim, como a nossa empresa consultoria, a gente atua com projetos de infraestrutura e agrimensura, topografia. Então, eu tive a oportunidade de fazer a implantação do loteamento. Eu cheguei lá quando aquilo tudo era mato, quando aquelas árvores estavam ainda altas, lá algumas delas, porque aquilo, se vocês pegarem imagens históricas do Google Earth, vocês vão ver que em 2000 aquilo ali era um pasto. Então aquilo ali é uma vegetação nativa de regeneração rápida, ela em questão de 5, 10 anos ela já assume aquelas proporções que ela estava ali. É o monjolo branco, uma árvore que ela cresce muito rapidamente, que era o que predominava ali. Então, eu tive a oportunidade de adentrar naquela mata que tinha ali e me deparei ali com traficantes, com delinquentes. Fui abordado 2 vezes, porque eles utilizavam aquele local para fazer lá as negociações deles, a falcatrua deles. A remoção dessa vegetação nativa de rápida recomposição, isso certamente favoreceu a diminuição de mosquitos, né, porque predomina muito mosquito na área de mata, de arbusto. Outra vantagem também é que o empreendimento ele se propõe a um padrão de construção mais nobre. Tal como o Jardim Vitória, a proposta do empreendimento é fazer tornar o local mais assim, qualificado, né, para habitação. Consequentemente, isso aí vai trazer maior valorização para a região, para o Jardim Vitória, principalmente, saber que tem mais um empreendimento nobre ali, vizinho a eles. Então, eu acho que isso aí é uma série de vantagens, né, vamos dizer assim, além da segurança, de nenhum risco que está se impondo ao loteamento. Acho que os moradores deveriam olhar também esse lado, né? E quanto à segurança, quanto a risco de desabamento, a inundação, isso aí foi totalmente sanado na nossa proposta técnica, né, nas nossas pesquisas técnicas. Isso aí não existe esse risco. Obrigado. Alguém mais da empresa deseja usar a palavra? Não? O relator da comissão deseja fazer alguma consideração no momento? Não? Então, eu vou dirigir agora para os moradores, representando os moradores, para que direcione a pergunta para os nossos expositores aí do empreendimento. Com a palavra, Denise, primeiro. Alô. Boa noite, vereador Maxwell. Boa noite, vereador Márcio Bittencourt, representantes da Secretaria de Meio Ambiente, aos representantes do empreendimento, aos moradores do Nova Macaé, do Jardim Vitória, a todos presentes. Bem, primeiramente, eu queria pedir ao senhor que se apresentasse. O senhor falou, não falou seu nome, a empresa, qual o senhor veio, ficou uma coisa meio que no ar. Se o senhor puder, por favor, responder essa primeira pergunta. A falha foi minha. Eu tinha que pedir, eu peço desculpa a todos pela falha de condução,
que pedi para a pessoa se apresentar, né, da melhor forma. Eu fiquei à vontade porque o vereador falou que já me conhecia de outras épocas, né? Mas eu sou técnico de construção civil, tá? Eu sou nascido em Macaé, residente em Macaé, vizinho também do vereador, e tem essa formação técnica, tem uma empresa aqui que já está estabelecida desde 86, prestando esse tipo de serviço. Agrimensura e projetos de infraestrutura, avaliações de geotecnia, isso tudo nós fazemos na nossa pequena empresa. Né? Qual é a empresa do senhor? Aqui ela é conhecida como Camolese Topografia Camolese. Limitada. E qual é o nome do senhor? Antônio César Camolese. Ok. Meu nome é Denise Nunes, eu sou moradora do Nova Macaé. Eu creio, Claudinho, que foi desde 92, né? Porque eu cheguei logo depois de você, não é isso? Desde 1992. Nós nunca tivemos nenhum problema em nosso bairro, muito pelo contrário. E nosso bairro ele é cercado de uma mata nativa, que até graças ao vereador Maxwell Vaz, aqui tem no final da nossa rua, ela é tombada por uma APA ambiental. Você se lembra disso, que você fez isso na eleição passada sua, você conseguiu essa APA, proibindo qualquer retirada dessa mata. E essa mata, ela termina em determinado lugar, e nós não nos atentamos em fazer o mesmo com o resto da mata que vem circundando o nosso loteamento. Então, essa mata, que o senhor disse que era composta basicamente de entulhos, de lixo, ela tinha uma mata nativa que segurava a água que lá de cima descia. Ela tinha um poder de contenção, sim, assim como tem a mata que existe no final da rua. É um barranco bem íngreme e que, quando chove, nós não vemos nenhuma quantidade elevada de água descendo, justamente por essa mata. E era o que acontecia nesse restante, que, infelizmente, nós não nos atentamos no perigo que poderia haver de futuramente alguém vir e fazer qualquer empreendimento ali. Bem, agora vamos nós. Desde 92, morando lá, nunca tivemos notícia de que aquele local teria se tornado algum ponto, algum local de bandidagem, de delinquentes. Não, nunca tivemos esse problema. Tá? Aí, o que acontece? O senhor falou muito no Nova Macaé. Na época do Jardim Vitória, nós, moradores, o então prefeito Silvio Lopes, nós pedimos muito, fizemos muitos apelos, da mesma forma que estamos fazendo agora, para que não desse a liberação do Jardim Vitória da forma que ele estava. O que aconteceu? Foi liberado. Foi liberado. Nós já saímos da nossa rua, que é a Rua 12, lá embaixo, com mais de 1,5 metro de água. Eu não sei, já que o senhor mora em Macaé, nascido em Macaé, o senhor deve ter conhecido o Anísio, Portugal. O Anísio já saiu da nossa rua, que ele era morador lá, com água no peito. Ele tinha 1,90 metro de altura. Então, nós já perdemos carro, nós já perdemos móveis. Por quê? Porque o Jardim Vitória ficou 1,5 metro acima da nossa rua. Então, a água desce do Jardim Vitória, vem da nossa rua, vem da Rua 10, ali ela emborca e não tem para onde sair. Então, enche. E enche numa velocidade que não dá tempo de fazer nada. Nós já levamos lá de madrugada Adriano, Riverton, doutor Aloysio, já teve lá, eu tenho fotos com ele apavorado. O Tadeu, secretário de obra, e abre tudo, arrebenta tudo, não, agora vai dar certo. E nós ficamos, a cada chuva, fica todo mundo no Zap, nós temos um grupo formado para a gente acordar um ao outro. É um buzinando o carro na rua para a gente tirar os carros depressa. A minha filha perdeu um carro que tinha 6 meses que havia comprado. Deu PT no carro, porque cobriu o teto. Mas isso ocorreu quando? Isso daí foi em dezembro de 2 de dezembro de 2013. Exatamente nesta data. Pois é, nós temos fotos, nós temos tudo.
Aí, o que acontece? Quando veio o loteamento Monte Elísio, o que nós queremos? Ninguém aqui tem interesse em embargar nada, o progresso está aí, vamos levar ele adiante, desde que haja um estudo de impacto ambiental, um estudo de impacto de vizinhança, e, principalmente, nós queremos saber o quê? O esgotamento de água fluvial, o esgotamento sanitário, ele vai para a rua de cima ou vocês estão fazendo para baixo? Aí o senhor me diz que fez uma plantação lá de um capim que vai segurar a encosta. E até lá? E as chuvas que teremos? Como nós lá embaixo vamos ficar? Cada vez que chove, eu não sei, eu ainda não filmei, infelizmente, mas não sei se algum de vocês já filmaram, o volume de água que está descendo lá de cima. E não tem para onde esgotar, porque o único esgotamento de água que existe ali foi feito pelo falecido Anísio. Porque ela vinha com uma velocidade muito grande, ainda com a mata, sem o empreendimento, e entrava no empreendimento que ele tem lá embaixo, que é a Casa de Portugal. Entendeu? Nós já tivemos também entrando na nossa casa pela parte de trás. Entende? Então, porque ela não dá vencimento. Se descer de lá, não vai dar vencimento. Agora, hoje que começou uma obra lá da Odebrecht, que a gente ainda também não teve nenhuma explicação. Então, o que a gente quer, o que a gente está buscando é a garantia de que o esgoto sanitário e a água fluvial saia para a rua de cima, aonde o loteamento começa, e não cá embaixo, aonde já é o Jardim Vitória e início do bairro Nova Macaé. Eu creio que é isso. Por gentileza, vai ter um momento na audiência pública Tá, okay, que a gente vai disponibilizar para a assistência também fazer seus pronunciamentos. Okay. Então, para a gente conduzir, porque nós temos um tempo regulamentar de 1h30 para a gente concluir a nossa audiência pública. Então o senhor... A senhora está, dona Denise, está concluindo. Então, senhor Antônio, a única coisa que a gente quer é que o senhor nos mostre, através de documentos, plantas registradas nos órgãos que coordenam isso, que realmente essa rede fluvial e essa água e o esgoto sanitário vai sair para a rua de cima e não para baixo. Obrigado. Tá. Eu gostaria de fazer o seguinte, para os empreendedores. Ouvir todos os moradores e depois retorna. Eu acho que a gente otimiza o tempo dessa forma. Rogério, com a palavra. Na sequência, vão dar respostas aos representantes e, na sequência, a gente vai disponibilizar aí para assistência também, direcionar alguma pergunta. Rogério, com a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Rogério, eu tenho uma empresa de manutenção, trabalho com fossa, com todo tipo desse tipo de material. Sou morador da rua lá há 25 anos. Tá? A nossa preocupação é para onde é que vai a água de esgoto, tá? E principalmente a água pluvial. Por quê? O Cavaleiro todo já não tem esgoto, né? O esgoto é tratado, né? Então já acabou fossa, filtro, pré-filtro e sumidouro, não existe mais. Tá? Então, para onde é que vai essa água? Porque o nosso espaço que nós temos lá é muito pequeno, tá? E seja... Toda vez que chove, essa água toda da rua, da rua São Moisés, as 5 ruas, ela passa um esgoto ali por trás ali. E Santa Ana, esse esgoto ele desemboca nos fundos da Nova Macaé. E junto com a água pluvial também. O que acontece? O pessoal agora lá da Lutiá, eles estão fazendo uma ETE nos fundos da Casa Portugal para poder captar a água de esgoto, para poder jogar para a rua principal, ou seja, vai ser 2 bombas de recalque. A preocupação nossa é para onde é que vai essa água, porque se você usar fossa, filtro sumidouro que está ali, o lençol freático ele não vai aguentar. Tá certo? Então, se você pegar e botar e asfaltar também, ou botar o paralelepípedo, ele não vai dar a vazão. Então, essa é a nossa pergunta, porque já está da situação que houve retroativo do Jardim Vitória,
quase 1,5 metro de água lá quando chove, ok? Passo a palavra para o representante do Jardim Vitória, Robson Mota. Boa noite a todos, boa noite o Maxwell, que preside, boa noite os demais aí que compõem a mesa, os representantes da empresa, os moradores da Nova Macaé e do Jardim Vitória. Eu sou morador do Jardim Vitória, um dos primeiros moradores, e fui o fundador da Associação de Moradores do Jardim Vitória, e, pelo que eu sei, hoje o Jardim Vitória não tem um presidente da associação, mas verificando no cartório de primeiro ofício, a ata de fundação, o estatuto que nós fizemos, registrado em cartório, ainda está em meu nome. Então, eu continuo representando o bairro até que haja uma eleição legal e o novo presidente registre através de uma eleição para que ele se torne presidente, que está no meu nome, com o meu CPF, com a diretoria que eu formei. E a grande preocupação do Jardim Vitória, da Nova Macaé, é a questão mesmo das águas, tanto de esgoto quanto de águas fluviais. Quando a Lotear construiu o Jardim Vitória, era de obrigação da empresa construir uma estação de tratamento e uma elevatória. A elevatória foi construída e nunca jogou o esgoto para a estação de tratamento, que era através de bombeamento da Rua 15, lá para a Rua 1, para dispensar o esgoto tratado. E hoje eu acho que a empresa, né, a Odebrecht, está fazendo... BRK Ambiental. Elas estão fazendo uma obra lá no local da onde é a estação de tratamento e no local onde é a ITE. A gente queria saber da empresa, não resta a menor dúvida, que esse empreendimento imobiliário vai enriquecer a localidade na questão de visibilidade do bairro, a entrada do bairro pela parte de cima, aquela curva ali que o ônibus não consegue fazer, aquele entrocamento. Eu acho que é cedido um espaço ali para poder acontecer aquela curva. Não resta a menor dúvida que a construção desse empreendimento vai trazer benefícios tanto para o Jardim Vitória quanto para Nova Macaé, no tocante ao desenvolvimento e o crescimento urbano do local. Mas a grande preocupação é a questão de enchente e a responsabilidade de tratar o esgoto que esse novo bairro vai produzir. E as manilhas, o condutor do esgoto, ele foi feito para uma quantidade de casa. A gente sofreu isso no Jardim Vitória, que quando fizeram aquela parte de baixo, fizeram com manilhas para comportar um determinado número de casa. Aí depois fizeram o Jardim Vitória 2, 1, e desce o esgoto, ou seja, vão jogar para uma rede de esgoto uma quantidade muito maior do que ela foi feita para receber. Então, eu acho que é só chegar num acordo. A minha pergunta é essa: qual é a responsabilidade sobre esse tratamento? É da empresa? A Lotear deixou a desejar. É da empresa de vocês? É uma parceria pública-privada junto com a prefeitura? Ou vai ser mais uma que vai jogar, vai construir, vai ter o benefício, vai ter o bônus de receber o que vende e deixar o ônus, que é para os moradores depois sofrer com as consequências em relação a transtornos com enchente e demais coisas que afetam em relação a isso. Eu acho que é só isso, é chegar num acordo. A minha pergunta é essa. Eu acho que a empresa tem como resolver e nos responder isso. Penso que o requerimento ele traduziu bem a questão, né, levantada pelos moradores.
Eu passo a palavra para o representante do empreendedor para que apresente explicações. A primeira questão é a que a senhora levantou, com relação a essa chuva que inundou lá em dezembro de 2013, quando o empreendimento sequer existia, né? Então, você já vem convivendo com um problema que foi único e exclusivamente por erro de projeto, por incompetência de órgão público, que é a prefeitura, que cobra taxa de esgoto, cobra taxa de calçamento, taxa de esgoto, que teria obrigação ou de fiscalizar tecnicamente a obra, chegar lá e falar, não, isso aí está errado, está subdimensionado, não está funcionando, e vocês consertem isso aí. Isso é o primeiro papel da prefeitura, e não fez. Segundo, é quem projetou que não teve competência para fazer um negócio direito. Tá? Ou prever os custos que teriam que incidir para que a coisa funcionasse. Porque funciona. Eu sei que se eu for lá, estou falando aqui na frente de todo mundo, se eu for lá, eu fizer uma avaliação, eu lhe apresento a solução para o problema e os custos. Agora, se aquilo é um condomínio, naturalmente é o condomínio que tem que arcar, né? Porque, no caso de um loteamento, as ruas são doadas para a prefeitura. O sistema de esgoto, a prefeitura cobra uma taxa. Então, no caso de São Paulo, quando começou a crescer, o loteador fez lá o loteamentozinho dele para uma rede que atendesse o loteamento dele. O vizinho fez também para ele. Daqui a pouco a prefeitura teve que entrar fazendo uma rede lá gigantesca para atender todo mundo, visto que ela já estava cobrando taxa de esgoto. Então, isso aí é um papel único e exclusivamente da prefeitura. Do momento que saiu do empreendimento e foi para a rua, ou saiu da residência e foi para a rua, a prefeitura tem que arcar com os custos da obra, dimensionar. Trabalhei no projeto em Rio das Ostras, ali de todo o bairro do Âncora. A gente fez o dimensionamento da rede de esgoto lá, e a Odebrecht, a Foz, no caso, né, que era a empresa, foi lá e fez toda a obra, que está lá tudo funcionando, entendeu? E redimensionou, porque era tudo subdimensionado, eles tinham problema. Então, isso aí é um problema que cabe, no caso, à prefeitura realmente. A água pluvial, tendo um empreendimento ou não, ela vai continuar caindo ali. Não é porque agora que tem um empreendimento que ela tem que ser bombeada para cima, não. A água pluvial, não. A água de chuva, tendo empreendimento ou não, ela vai continuar caindo na área, descendo lá para o loteamento, inundando. Ué, só porque agora tem um empreendimento com construções, é claro que isso aí aumenta a impermeabilização do solo e o volume de água aumenta. Para isso é feito o projeto, né, o dimensionamento, calculando a bacia hidrográfica, né, a área que vai incidir de água. No caso ali de Jardim Vitória é uma situação crítica, porque aquilo ali é uma bacia mesmo, né? Aquilo faz assim, né, e despeja todo aquele aguaceiro em volta, tudo aquilo ali desce para dentro de Jardim Vitória. Então, isso teria que ter um dimensionamento correto. Eu até me proponho a ir lá e fazer um estudo sem custo nenhum, isso aí não vai onerar para mim nada, entendeu? Eu posso até propor uma solução para o Jardim Vitória, posso até propor. Agora, a água do loteamento, a água pluvial, ela vai tomar o caminho natural dela, ela vai seguir a rede e vai desaguar dentro da faixa que pertence à prefeitura. A faixa que pertence à prefeitura é marginal a parte de trás do loteamento Jardim Vitória. Essa água vai ser dissipada ali. Tá? Agora, se causar algum transtorno por falta de manutenção, aí já é outro problema, porque está previsto um caminho dela, vai descer para logradouro público do Jardim Vitória, isso eu não posso lhe negar, porque não tem como. Como é que vai bombear um volume de água de uma bacia daquela? Entendeu? Lá para cima, que vai, no caso, cair em outro local, né? A água de chuva não tem como.
com empreendimento ou não, vai continuar caindo. O esgoto, o volume de esgoto é um volume que, pela quantidade de lotes, é baixo, porque uma casa ela produz aí por hora aí, em torno de 2 litros de água por hora, numa média aí, você divide 4 moradores, consumindo cada um 200 litros no máximo por dia. Se dividir isso em 10 horas, você vai ver que a contribuição é muito mínima. Não vai sobrecarregar a rede de esgoto. O que vai estar sobrecarregando a rede de esgoto lá é que ou o esgoto foi mal construído, ou está mal dimensionado, mas a sobrecarga é baixa pela quantidade de casa. É 50, 60 lotes, entendeu? Em relação ao volume que é o Jardim Vitória, isso aí não sobrecarrega. Agora, quanto à manutenção e a qualidade da obra, por que não está funcionando no Jardim Vitória, aí é um problema técnico. Agora, que a água, o caminho da água de chuva vai continuar descendo lá para aquela bacia, vai. Isso aí não tem como negar, entendeu? O que é preciso agora é dar uma solução para essa água que já inunda, antes do empreendimento já inundava o Jardim Vitória, tem que prever uma solução para isso. E detalhe, quando foi feito o Jardim Vitória, quando a gente faz um projeto de loteamento de uma bacia hidrográfica, a gente não faz só para o empreendimento. A gente faz para toda a bacia. Vamos dizer que você tem um empreendimento, um loteamento lá no fundo de um vale. Você tem um vale, que eu já vi situações assim, trabalhei em situações assim, você tem uma região que é um vale, e lá no fundo do vale o camarada faz um loteamento e dimensiona só para o loteamento. Ele está totalmente errado, ele tem que dimensionar para toda a bacia hidrográfica que aquele vale abrange, entendeu? Então, ele tem que prever toda a água que vai descer daquele vale para dentro daquele loteamento. Para concluir. Né? Então, essa é a questão, é o que realmente vai acontecer, o que está acontecendo. Quero passar a palavra para os componentes da mesa. Se o relator, doutor Márcio, quer fazer alguma pergunta, o Reinaldo quer fazer alguma pergunta. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, quantos terrenos tem? Quantos terrenos, para a gente saber uma ideia de quantas... São 39 lotes. São 39 lotes. O volume de água vai aumentar, porque quando você faz a impermeabilização do solo, vai descer mais água. Vai. Isso aí obviamente que vai descer mais água para o Claro. loteamento de baixo, vai descer. Isso não tem jeito. Porque permeabiliza o solo, porque vai ter que fazer Aumenta, rua, vai aumentar o volume de água. De 20% vai para 80%, 90%. É preocupante porque vai alagar as casas de baixo mais ainda. Preocupante dependendo da área, né? Exatamente. Quanto maior a área, mais volume. Quanto menor, então... Eu acho que o esgoto não vai ser uma quantidade pelo número de casas. Agora, o volume de água de chuva hídrica vai ser uma coisa... Vai ser quanto? Eu não sei quantificar, porque eu não sei qual é a metragem Pois exatamente. Qual é a metragem? A área que vai ficar efetivamente impermeabilizada, porque 30% a 40% da superfície lá vai continuar vegetal, né? Vai continuar como era mesmo. A área de lote são 15 mil metros quadrados. Em termos de número, a Secretaria de Saneamento de Macaé estabelece para cálculo de dimensionamento de carga de água pluvial, 20 milímetros hora. Então, você tem 15 mil metros quadrados multiplicado por 20 milímetros. Você tem aí um total por hora, de 300 mil litros. Só na área dos lotes, são 300 mil litros. Só que a gente dimensiona isso por segundo. Tá? Isso é dividido por 3.600 segundos, né? São uma média de 80 litros por segundo no total. No total, são 80 litros por segundo. Isso distribuído numa área dessa, não significa muita coisa não, viu?
Está dentro de uma tolerância, aí, quando a gente dimensiona a rede, a gente deixa aí um coeficiente de segurança de 1,5, de 1 a 1,5 no mínimo, né? Então, não ia assim, fazer tanta diferença para o loteamento, não. Eu não sou técnico, não sei dizer a diferença que faz ou não faz. Eu sou cardiologista de base, então eu não sei dizer a diferença que faz ou não. Mas numa área que já alaga, qualquer outra coisa que vai sobrecarregar, é lógico que tem um impacto. Mas eu não sou técnico para poder te dizer o que significa, o que não significa. Eu acho que aí tem que ter é o que você falou, teria que ter um impacto, que ela falou, teria que ter um impacto, o que vai ocasionar aonde já alaga. Porque se ocasionar mais alguma coisa, é preocupante. Outro vai fazer, que eu gostaria de passar para assistência, para ver se eles têm alguma pergunta para direcionar, e na sequência também ouvir considerações da Secretaria de Ambiente, que deu as licenças ambientais, saber como que eles calcularam, como que eles entenderam esse processo, para nos dar mais base de entendimento. Gostaria de você dar o seu nome completo e o bairro que você mora, e pode direcionar a pergunta, por favor. Boa noite, meu nome é Kleber Eduardo da Silva, eu sou morador do Nova Macaé, sou engenheiro de formação. Bom, a minha pergunta vai para o loteamento, né? A gente sabe que ele não é a causa de nossos problemas, mas ele é um fator que agrava os nossos problemas, como foi citado aqui, ele já alaga em período de chuvas, em período de muitas chuvas, ele alaga, chega a 1,5 m em nossas portas e dentro de nossas casas. Hoje eu trabalho dentro de casa com contenções nas minhas portas e janelas, para que não entre água na minha casa. Isso já ocorre hoje. Já trabalho em sistema de alerta, como todos aqui já falaram. Mas toda essa aguaceira que vai descer dos barrancos do Monte Elísio vai contribuir muito ainda nos alagamentos de nossa rua. Essa é a nossa preocupação. A gente já tem outros andamentos quanto à evasão da nossa água em nossa rua, com outros processos, para poder resolver esse tipo de problema. O que a gente não quer é agravar o que existe hoje enquanto isso não se resolve. Esse processo nosso já se resolve em outras situações, já está andando em outras situações, mas não anda. Está parado. Então, para que a gente não tenha, além de 1,5 m, tenha 2 metros, 3 metros de água dentro de nossas casas, a gente está tomando mais uma ação. E a contribuição que eu peço de vocês é, hoje, foi calculado o impacto que já existe na nossa, vamos supor, na nossa rua, que eu falo da minha rua, posso falar de mim, não posso falar dos outros. Já foi calculado o impacto que já existe em nossa rua e qual vai ser o impacto a partir do Monte Elísio construído? Primeiramente, eu vou ver outras pessoas, pode anotar as perguntas, para, na sequência, a gente otimiza o tempo assim. Boa noite a todos, eu sou o Bruno. Só complementando, nós somos, a maioria aqui é morador da rua Anísio Gomes Cabral, antiga rua 12, e eu, pensando em Nova Macaé, eu acho que é a principal rua que mais é afetada. Então, falando de Nova Macaé, é um bairro bem maior, mas o efeito é em cima da rua 12. Eu anotei uma colinha aqui para ajudar, até para ajudar no tempo. Com relação a, queria só constatar o que o Maxwell já confirmou aqui, né, a falta da Secretaria de Obras no local. A gente tem aqui a denúncia que foi feita pelos moradores, que eu acho que até culminou nesse momento aqui, e foi diretamente para a Secretaria de Obras. E não tem ninguém aqui da Secretaria de Obras, é bastante preocupante, porque é o órgão que toma conta da nossa vida, né? Temos fiscais que ajudamos na manutenção deles, com pagamento de impostos, e, enfim, não tivemos uma resposta deles, que inclusive esse processo da Secretaria de Obras foi encaminhada para a Secretaria de Meio Ambiente. Tivemos lá com representantes da rua e uma resposta concreta não tivemos. Enfim, então é só um comentário. Um outro comentário, que é uma preocupação, na verdade é uma pergunta. São duas perguntas que eu vou fazer. A gente teve em 2010, no Rio de Janeiro, em Niterói, o Morro do Bumba, não sei se todos lembram, é um local que foi construído em cima de um antigo lixão. E as casas que eram desse local não eram uma favela,
Eram pessoas que construíram as suas casas, comprando um loteamento. Então, a minha pergunta é se foi feito algum impacto, alguma avaliação de risco para quem vai comprar esses lotes. São 39, se não me engano, que falaram aí, mas são pessoas que vão na Minha Casa, Minha Vida, sei lá onde comprar, e qual é a segurança que essas pessoas terão, até para não ocorrer uma tragédia, né? E a segunda, que, pegando um gancho na resposta do Antônio, ele mesmo confirmou uma coisa que a gente já sabe, que existe um erro de projeto, onde foi construído o Jardim Vitória, e a água do Jardim Vitória não deixa a nossa água da Rua 12, que é uma bacia. Então, apesar de a gente estar no morro, né, em relação ao nível do mar, a gente está numa bacia em relação ao Jardim Vitória e à própria Nova Macaé. E a nossa rua não sai. Chuva fraca, a vazão é tranquilo. O problema é chuva forte, de meia hora, que é onde tem esse 1 metro de água. E aí, pelo que ele falou, pelo que o Antônio falou, o erro vai ser seguido, porque a água está sendo jogada para o mesmo local. Então, a gente tem um problema hoje, que a água não sai, e todo o loteamento foi liberado pela prefeitura para jogar mais água no mesmo local. Então, eu queria saber se foi feita alguma análise nessas duas questões, de quem vai comprar e de quem já está ali passando por problema. Agradecer também a presença, e também agradecer a presença dos representantes do Monte Elísio, que pelo menos está aqui, botando a cara e mostrando para a gente a intenção deles, e relatar mais uma vez a falta do secretário de obras, aqui é o Pires, né? Ele esteve lá na rua conversando com a gente, então a gente esperava, eu tinha algumas perguntas para ele, não sei se eu posso fazer a pergunta para ele aqui e deixar em aberto, não sei se poderia fazer isso, perguntar para o Pires, mas ele não está aqui. Ele não está aqui, né? Então vamos fazer por telepatia, né? Exato, vai ficar uma pergunta no ar para ele. Tem mais alguém Obrigado. Da assistência? Então vamos fazer mais 2 inscrições na assistência. Tem mais um senhor que se manifestou, tem mais alguém? Para a gente encerrar aí na assistência e voltar aqui para a mesa. O senhor de camisa azul também? Não, é a primeira senhora que se inscreveu. Pode falar primeiro, depois fala o Mário. Sem problemas. Boa noite. O meu nome é Cristiana. Eu sou moradora também da Rua 12, tá? E tenho sido afetada também pelo problema das enchentes, né? E reforçando aqui o meu vizinho Bruno, tudo que ele falou, nós temos um problema. Antes da construção do Jardim Vitória, a nossa rua nunca apresentou problema de enchentes. Houve uma tromba d'água em Macaé, no ano de 98, quando a cidade ficou praticamente submersa e alagada. Eu, inclusive, nem estava na cidade, eu estava de férias, porém deixei alguém na minha casa tomando conta. Na minha rua não houve sequer um alagamento, mesmo com a tromba d'água. Isso em 1998. Após a construção, só após a construção do Jardim Vitória, e, infelizmente, graças a um erro de projeto, a um erro de má fiscalização, ou seja, uma consequência de erros, tanto de quem construiu quanto de quem não fiscalizou como deveria. Tá? A nossa rua tem sido alvo constante de alagamentos, de enchentes, de preocupação. As pessoas não dormem, porque ficam umas se conectando com as outras. Tá? Não temos nada contra a construção de um novo loteamento. Claro que isso não nos afete negativamente. Nada contra o desenvolvimento, nada contra a valorização, absolutamente nada. Nós só não queremos ser impactados, mais uma vez, negativamente. E eu anotei aqui também, seria possível disponibilizar para a gente um mapa, um projeto do escoamento de água pluvial do loteamento Monte Elísio, para a gente poder ter uma noção melhor, poder entender melhor como é que isso vai acontecer. Só isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. É um sinal que vocês estão nos respeitando e querendo chegar a algum ponto, como nós. Boa noite. O senhor lá que se inscreveu também. Boa noite. Depois passa para o senhor. Boa noite, meu nome é Mário Delano Cavalcante Neto. Eu moro na Rua 12, né, na Nova Macaé, e queria saber, né, qual vai ser a responsabilidade de quem
dessas águas que quando descerem no final do ano, né, que começam as chuvas, né, agora está tranquilo, que a chuva está fraca, está tudo certinho. Agora, quando começar outubro, novembro, né, dezembro, que começa a chover bastante, o que a gente vai fazer? Em março, né, que chove também bastante. Eu queria saber como é que a gente vai fazer se a gente não tem escoamento, né, e por causa do Monte Elísio, né, eu queria saber assim, se vocês poderiam nos ajudar, né, porque a gente aqui está, na nossa rua, a gente não dorme, a gente não tem sossego. Se já está acontecendo um problema, com o Monte Elísio, vai acontecer coisa pior. É isso que eu queria saber. Quem vai ser responsabilizado? Obrigado pela participação. Hoje tem mais 2 pessoas inscritas, né? O senhor, que levantou o dedo, estava inscrito. Pode falar. Boa noite. Meu nome é Moisés. Sou um outro morador da rua Anísio Gomes Cabral. Já tive aqui nessa plenária, não nesse prédio, em uma outra ocasião, onde o meu nome ficou vinculado na mídia, em horário nobre, pela reclamação das enchentes provenientes de uma obra que iniciou-se da mesma forma que Monte Elísio. Não vim aqui para paparicar, vim aqui para dizer o meu sentimento. Todos eram responsáveis e todos falaram a mesma coisa que há pouco eu ouvi. E todos ouviram também, creio eu. Não vim aqui para debate. Não é debate. Só estou fazendo uma única exclamação. E nessa exclamação eu quero fazer a minha aclamação. Eu quero saber daqui quem foi que estudou o suficiente para dizer: isso é impacto ambiental, isso é impacto com a vizinhança. E quem é que foi na vizinhança pesquisar as necessidades da vizinhança antes de iniciar o projeto? Não tive ninguém naquela rua chamada Anísio Gomes Cabral. Pois hoje eu posso dizer, sou um desocupado, mas trabalhei 50 anos da minha vida. Monte Elísio está chegando e está dizendo única e exclusivamente: é só um tiquinho d'água, não vai acontecer nada. Foi isso que eu ouvi. Pode não ter sido com essas palavras, mas foi isso que eu ouvi. Foi assim que eu interpretei. Esse tiquinho d'água é exatamente aquele tiquinho que uma pessoa bebe para se afogar. Depois de 2 litros de água que uma pessoa bebe, se ela beber mais 50 ml, ela morre afogada. Não tem outro recurso. Pois é, Monte Elísio é os nossos 50 ml. Nós já estamos sobrecarregados. A minha casa hoje tem contenção de 1,60 m nos portões. Eu tenho uma caixa estanque no meu quintal. Eu tenho uma bomba a gasolina. Eu já perdi 2 carros naquela rua. Já perdi moto. Já perdi todos os meus móveis. E jamais vocês vão ouvir eu dizer que perdi tudo. Não, tenho muito ainda para perder. Pois ainda tenho a minha vida e tenho a vida da minha família, que eu quero preservar. Eu não quero continuar perdendo o pouquinho que eu consegui amealhar durante toda a minha vida. E eu não estou vendo a responsabilidade verdadeira das pessoas que estão se abancando no entorno da Nova Macaé. Não estou vendo. Porque ninguém pisou lá. Ninguém questionou a vizinho algum. Se alguém aqui da Nova Macaé foi questionado, por gentileza, me desminta. Era o que eu tinha para dizer. Obrigado pela participação. O próximo inscrito.
Boa noite a todos aí. Meu nome é Luiz André Suíço, também sou morador lá da Nova Macaé, testemunha de tudo aquilo que foi dito aqui. Eu gostaria de fazer uma pequena ponderação no que foi dito aí. Primeiro, sobre conhecimento técnico. Eu, particularmente, não tenho nenhum conhecimento técnico de cálculos, mas eu tenho conhecimento pelo que tem ocorrido lá, né, e pelo que tem sido dito em outros loteamentos aí, com a mesma confiança que foi dito aqui, inclusive de que a Nova Macaé ocorreu erro de cálculos. Eu preciso lembrar que durante muitos anos nós vivemos ali e nunca tinha acontecido isso. Foi dado também um exemplo, né, da Nova Macaé, da Jardim Vitória, que foi construído lá, né, no mesmo molde que está sendo construído Monte Elísio, e aconteceu grave, né, consequência para a gente. Então, a gente não tem conhecimento técnico, mas tem conhecimento prático do que aconteceu. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se pode ser feito legalmente, em documento, uma responsabilidade se todo esse conhecimento técnico der errado, como aconteceu no loteamento passado. Isso que a gente deve fazer. Se tem realmente esse embasamento, essa confiança, que seja transformado, então, em documentação. Porque é muito fácil, depois que o loteamento está pronto, colocar, então, toda a responsabilidade para a prefeitura, né? Aí fica muito fácil e a prefeitura, então, não agindo, fica toda a consequência para os moradores. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Obrigado. Tem mais um inscrito, me parece, para a gente encerrar a participação na assistência. Concluiu, né? Então, gostaria... Vai fazer uso da palavra? Boa noite a todos. Meu nome é Fábio da Silva Correia. Eu sou morador do Jardim Vitória. Não sabia de toda essa consequência das águas, com muita sinceridade, né? O que me entristeceu muito foi ver ali, vocês falaram em questão de valorização do bairro, valorização da cidade, né? Com toda sinceridade, meu amigo, eu não dou a mínima para isso. O que valorizava aquela área ali para mim é aquela mata linda, que mudava de cor a cada estação do ano, cheia de bichos, né? E agora eu fico sabendo de todo esse transtorno que está acontecendo lá. Então, os amigos estão falando aqui de responsabilidade, de quem que vai assinar um documento para se responsabilizar, que assinem todos os documentos, porque quando a bomba estoura, ninguém assume nada. Nós estamos vendo isso no nosso país, né? Então, eu quero dizer a vocês, amigos, que se esse loteamento for construído, né, vai piorar a situação e, infelizmente, ninguém vai assumir essa responsabilidade, tá? Essa já é a resposta, eu só queria falar isso. Obrigado pela participação. Agora, enquanto o representante do empreendedor se prepara para dar as respostas, eu gostaria de ouvir umas considerações da Secretaria de Ambiente. Boa noite a todos. Meu nome é Reinaldo, sou representante da SEMA. Já recebi alguns moradores de lá que foram questionar sobre o empreendimento. Vou falar da parte da SEMA, de licenciamento ambiental. Foi aberto um processo onde são ofertados um checklist, no qual o empreendedor tem que cumprir com todo esse checklist. E eles apresentaram toda a documentação que foi solicitada pela SEMA, como os estudos PTA, como memorial descritivo, plano de gerenciamento de resíduos sólidos e outros. Após toda essa documentação que é apresentada, projeto aprovado de obras, projeto de drenagem, tudo isso é composto no nosso processo de licenciamento. Após toda essa apresentação dessa documentação, meu corpo técnico vai ao local, faz uma vistoria em loco, faz uma análise e emite um parecer técnico sobre o empreendimento. E segundo os nossos técnicos, graças a Deus até no corpo técnico eu tenho engenheiro, constatou que existe a viabilidade, eles atendendo todos os requisitos legais para poder emitir uma licença ambiental. Quanto à aprovação do projeto, ele vem carimbado, aprovado por obras, pela Secretaria de Obras. Meus técnicos dão uma olhada também, dão uma olhada nos cálculos e realmente estava tudo aprovado. Então, meus técnicos se limitam apenas às questões ambientais. Mas diante dessa situação que
antiga que os moradores levantaram, nós lá começamos a verificar com mais constância, pegamos os processos, Obras encaminhou o processo também de aprovação de projeto para a Secretaria de Ambiente, no qual nós fizemos uma nova análise, encaminhei novamente para os meus analistas, eles foram lá, identificaram esses resíduos, que são resíduos inertes, não identificaram chorume, não identificaram gases, porque é muito antigo, e então não temos um nada a opor com relação à emissão da licença por causa da documentação que foi toda atendida. Entretanto, diante dessa situação, nós, como estamos fazendo vistorias sempre que possível, constante, hoje meu corpo técnico foi lá novamente e nós embargamos o empreendimento. Embargamos não por não atendimento de alguma exigência documental, porque chegamos lá e identificamos que eles não atenderam as condicionantes da licença ambiental. Então, no momento hoje, o empreendimento está embargado pela Secretaria de Ambiente. Estou devolvendo esse processo de obras para obras analisar. Enquanto eles não se adequarem à licença ambiental, então o empreendimento está embargado. Ok? Alguma Obrigado. pergunta? Na sequência, eu vou dar a palavra agora, que nós temos, só para alertar a todos, que nós temos de tempo regimental mais 30 minutos. Então, vai ser assim, bastante objetivo. Vou dar o tempo agora para a manifestação dos representantes dos empreendedores. Na sequência, nós vamos fazer as considerações finais. Vou dar a palavra aos representantes dos moradores, voltar para os representantes do empreendimento e a mesa diretora, formada pelo relator Márcio Bittencourt e ainda pelo representante da Secretaria de Ambiente, vamos fazer as considerações finais. Então, para a gente poder trabalhar aqui no tempo, já que foram muitas perguntas, eu vou oferecer 10 minutos para a empresa tentar responder, porque a maioria delas você pode aí sintetizar que elas canalizam para a mesma situação. Então, o representante do empreendedor com a resposta. Boa noite, meu nome é Marco Antônio Pires, eu sou filho de um dos sócios lá do empreendimento, e com respeito à solicitação da senhora, esqueci o nome da senhora que está sentada aqui na frente aqui, a senhora pode ter direito a cópia de todos os projetos, se a senhora quiser ali, nós vamos disponibilizar, tá? O escritório fica ali na Francisco Portela, 188 ou 244, tá? Pode procurar a Nathalie, que é a secretária, e ela disponibiliza a cópia. Inclusive, eu tenho cópias aqui, se quiser eu já deixo aqui a cópia. Esse empreendimento ele começou em 2011, não tem nada ilegal, a não ser esse problema agora que teve do meio ambiente, que eu estou sabendo agora também, que nós vamos ver o que houve e vamos atender. O projeto foi aprovado pela Secretaria de Obras, os fiscais estiveram lá a campo, eu acompanhei, o Camolese acompanhou, o Roberto acompanhou da RPX, que é sócio nosso, foi aprovado na Mactran, foi aprovado no meio ambiente, foi aprovado também na Odebrecht Ambiental, não tem nada ilegal. E com respeito à mata, aquilo ali o Rogério sabe muito bem disso, que é da minha família há 60 anos. Estou mentindo, Rogério? É do meu pai há 60 anos aquilo ali. O que acontece? Nós cedemos vários espaços, inclusive em 98, quando teve essa enchente em Macaé, a pedido do Silvio Lopes, nós cedemos aquele espaço lá para colocar os entulhos, porque não tinha onde colocar. Nós cedemos esse espaço a pedido do Silvio Lopes. E era isso que eu queria falar. César, a palavra está com você. Então, é até uma surpresa saber que isso foi embargado aí pela Secretaria de Meio Ambiente. Já visto que uma equipe técnica tão competente, né, que verificou isso lá em detalhes, agora de repente aparece com essa surpresa aí de dizer que embargou. Queria até saber por quê. Mas, voltando de trás para frente, quanto à mata, que o amigo ali falou que não valorizou o meio ambiente,
Você não sabe, mas se você buscar a imagem histórica no Google Earth, você vai ver que o empreendimento Jardim Vitória, ali nós desmatamos 18 mil metros quadrados. Eu faço cadastro ambiental para várias proprietários rurais aí, empresas que possuem propriedades rurais. O loteamento ali chegou a desmatar no máximo 18 mil metros quadrados. O empreendimento Jardim Vitória desmatou 60 mil metros quadrados. Tá? Se vocês não sabem, vocês busquem lá. Eu posso fornecer imagens de 2000 até 2017 para você ver a devastação que foi executada pelo Jardim Vitória naquela vegetação que existia ali, bem mais tempo do que essa desse empreendimento, porque aquilo ali em 2000 era pasto. Então, nós estamos aí, vamos em pesos iguais nessa situação. Quanto à responsabilidade técnica, que eu não me lembro quem perguntou, existe um limite de responsabilidade, que é do empreendedor, e a partir de um ponto passa a ser da prefeitura. A gente tem exemplo aqui, esses loteamentos que tem ali perto da linha vermelha, que a Odebrecht foi lá, fez aquele canal gigantesco, abriu aquilo tudo. Aquilo não foi o empreendedor que fez. O empreendedor fez o loteamento, fez o projetinho de esgoto dele, começou, outro vizinho fez também, e o negócio foi sobrecarregando, até que a Odebrecht, a prefeitura, foi lá e redimensionou a rede. Parece que até hoje, se chover forte, o negócio continua alagando. Então, esse problema de alagamento, eu não sei, o Jardim Vitória é um condomínio ou é um loteamento? Loteamento. Então, o Jardim Vitória pode acionar a prefeitura. Pode acionar a prefeitura, cobrar até os danos que vocês estão, até as perdas que vocês têm, a prefeitura é responsável. Ela cobra a taxa de esgoto, né? Ela está lá cobrando taxa de pavimentação, de esgoto, né? De manutenção de rede. Por que na hora de perder, vocês que têm que assumir o custo? Vocês estão lá pagando? Então, isso é um problema que é recorrente em Macaé. Acontece com vocês, acontece em outros bairros aí. Acontece na metade de Macaé. Macaé é uma cidade baixa. Quando a gente verifica a altitude de Macaé comparada com o que a gente chama de elipsoide global, Macaé está 1,5 metro abaixo do nível dessa elipsoide. 1,5 metro acima do nível do mar, regional da nossa região, e 1,5 metro abaixo da elipsoide global. Então, é uma cidade baixa, requer um tratamento mais sofisticado, né, com relação à drenagem, tanto sanitária quanto pluvial, e isso, infelizmente, não é feito. Trabalhei no projeto da Nova Holanda todo. Uma empresa de campos foi contratada pelo governo do estado para, né, com essa campanha de acabar com valas abertas, de tratamento de água, né? Então, o governo contratou uma empresa que fez a obra da Nova Holanda toda. Eu acompanhei durante 1 ano essa obra. E, no final das contas, está lá. Se vocês passarem atrás do pelotão da polícia, vocês vão ver lá o tanque de esgoto abandonado. A obra não tem, o dinheiro acabou, a obra não terminou, está lá o tanque abandonado. Quem quiser lá, passa, olha. Entendeu? Ninguém fez nada. Por gentileza, eu gostaria de pedir que o senhor se direcionasse às perguntas. Né? Eu sei que essas questões também são importantes, a gente debate muito isso na Câmara, mas direcionar as perguntas, por favor. Então, o senhor ainda tem mais 5 minutos. Não tem como. Se antes do empreendimento já acontecia o problema no Jardim Vitória, cabe à prefeitura, como a um loteamento, resolver a situação. A nossa firma se disponibiliza até fornecer um estudo lá para os moradores. Não preciso cobrar nada, mas eu posso fornecer um estudo que vai funcionar, entendeu? E vocês acionarem a prefeitura para que isso aconteça, para que eles possam fazer uma obra que realmente evite esse problema, seja lá o custo que for, vocês estão pagando, entendeu? E esse dimensionamento vai englobar toda a bacia do Jardim Vitória, que o loteamento Monte Elísio faz parte.
Vocês observem lá, é um vale, tudo aquilo ali é um vale, aquela parte alta, aquelas ruas ali de cima da Santa Mônica, todas elas têm o morro converge tudo para dentro do Jardim Vitória. Então, esse loteamento faz parte da bacia. Independente do loteamento existir ou não, deveria ter sido calculada toda essa bacia para o Jardim Vitória. Então, é uma ocorrência natural. Tendo loteamento ou não, a água vai continuar caindo para lá, porque o morro inclina para lá, vai aumentar a impermeabilização, então vai aumentar um pouco mais o volume de água. Mas que deveria ser toda a bacia dimensionada para o Jardim Vitória, para o cálculo de drenagem do Jardim Vitória, isso devia ter sido feito. A presença do empreendimento ou não vai evitar esse problema com vocês, tanto é que aconteceu aí várias vezes antes mesmo do loteamento existir. Então, e a gente aí se propõe a ajudar no que for preciso. No que for preciso, vocês têm um apoio técnico aí da gente aqui, do empreendimento, e o que tiver que, de repente, gastar ou fazer alguma coisa mais lá que possa amenizar a situação por enquanto, a gente vai fazer. Quanto à pergunta do amigo lá, se existe algum técnico, como é que isso se calcula, a Secretaria de Meio Ambiente tem os técnicos lá que sabem fazer muito bem esse tipo de cálculo. Existe a literatura da engenharia que nos dá um embasamento. Assim, a gente tem erros aí numa situação dessa de 10%, 5%, dependendo da precisão que o negócio é feito. Então, existe uma metodologia técnica para a gente chegar a um valor aproximado e, em cima disso, aplicar o que a gente chama de coeficiente de segurança. A gente fala, olha, eu não sei se vai dar bem isso, não. Então, vamos dobrar isso aí, que é o que a gente chama de coeficiente. Multiplica por 2 o que a gente calculou, multiplica por 1,5, para justamente tentar englobar essa situação. Então, existe metodologia técnica para se fazer qualquer coisa, né? Não tem esse problema, não. Obrigado. Só, por favor. Senhor, por gentileza. Seus representantes estão aqui para... Obrigado. A questão do lixo... Vamos... o senhor tem mais 1 minuto para concluir, por gentileza. A questão do lixo, é o que eu falei aqui, a maior parte do lixo foi removida. Foram gastos mais de R$200 mil só para remover a parte crítica, a quantidade crítica de lixo. Tá? Nós vimos que se permanecesse aquele lixo lá, poderia acontecer isso aí que você falou. Para isso foram removidos aí 2.500, está comprovado, temos documentos, 2.500 metros cúbicos de entulho. Não era lixo, era entulho. Aquilo não ia desabar, mas foi removido justamente... esperando uma situação dessa. Então, esse risco está bem assim, amenizado, vamos dizer. Ok, obrigado. Agora, para as considerações finais, nós vamos combinar aqui 3 minutos de cada um que esteja aqui representando, né, na mesa de debates. Primeiramente, a Denise. Bem, concluindo... o meu pai dizia sempre que quem chega dá bom dia, boa tarde, boa noite. Não houve isso por parte do Monte Elísio. Eles chegaram e quem está lá é problema de quem está lá. Bom, quanto à Secretaria de Meio Ambiente, eu não sei até que ponto os técnicos veem na derrubada de uma mata nativa que está segurando um barranco que ela pode ser retirada sem deixar uma árvore sequer de pé, expondo o solo à vulnerabilidade das intempéries da natureza, e tudo bem, nada vai acontecer. Então, eu questiono os técnicos. Não sou técnico, mas questiono. Outra coisa, quanto à derrubada das árvores do Jardim Vitória, nós começamos o nosso movimento contra o Jardim Vitória quando eles começaram a botar a primeira máquina lá. Fomos ao Ministério Público, viemos à Câmara, fomos ao prefeito Silvio Lopes, ao secretário, que na época era o José Augusto. Enfim, nós corremos céus e terras, explicando exatamente isso. Nós temos uma mata, nós temos morros, nós temos tudo e nada acontece aqui embaixo. Nada.
tendo em vista a grande enchente tromba d'água de 98, né? Então, nada aconteceu. Realmente, eu estou lá, como eu disse, desde 92. Conheço a mata do loteamento do seu pai, sei que ela é nativa de lá e que, graças a Deus, sempre nos amparou, porque ela não permitia, exatamente pela impermeabilidade do solo, que a água descesse em quantidade absurda. Nós não temos uma bacia ali, nós temos uma tigelinha de água que capta a água que desce. Então, qualquer pingo d'água a mais, a tigela vai transbordar e vai transbordar feio. O que a gente quer, é o que nós vamos voltar a falar, não é contra o progresso nem contra o empreendimento. É que, exatamente como o senhor falou, que nós temos que procurar o poder público, é não precisar novamente chegar a ter que procurar o poder público passando por tudo que a gente está passando. Porque o senhor não tem noção do que é você ser acordado de madrugada com os vizinhos gritando e a água entrando, a sua geladeira caindo, a sua filha com a barriga enorme pronta para ganhar bebê e as fraldas do chá de bebê saindo pela água fora, que vocês lembram disso, a Joniane grávida, enorme, e as fraldas do chá de... tudo indo embora na água, entendeu? E a gente, então, não, agora vamos deixar construir e logo em seguida vamos atrás do prefeito, do vereador, da meio ambiente. Não, nós não queremos isso. Nós queremos que tudo seja legalizado antes, por vocês. A hora que vocês nos derem a segurança, nós vamos parar e vamos bater palma e dizer, não, pode construir que nós estamos de acordo. Era só isso, boa noite, obrigado. Obrigado pelas suas considerações finais. O Rogério. Tudo que o pessoal falou aí, na prática, aliás, na teoria funciona, mas na prática é complicado, porque o lençol freático está todo saturado. Está todo saturado, principalmente onde foi doado pela prefeitura para poder jogar, para poder escoar a água. Tá? Na minha opinião, o condomínio ele tinha que se adequar ao esquema que está lá, à situação lá. Não nós adequarmos a eles. Muito obrigado. Robson. Em relação ao Jardim Vitória, minhas considerações, não tenho muito a dizer, porque o Jardim Vitória, pelo que eu vejo, ficou sendo o grande vilão em relação à Nova Macaé, mas não a Nova Macaé toda, somente uma rua. Nós estamos falando aqui, como se, às vezes, entende-se que todo um bairro alaga, e não é. Prejudicou exatamente aquela última rua ali, 10 e 12. O Jardim Vitória, os moradores do Jardim Vitória também são vítimas do desgoverno que vem acontecendo nos longos dos anos. Eu também sou funcionário da prefeitura, sou servidor público e há 18 anos trabalhando dentro da prefeitura, e o que eu venho, minhas considerações, é que nós precisamos ter no Poder Executivo pessoas que realmente olhem e cuidem da população. Os moradores do Jardim Vitória são vítimas, porque também sofrem com essas coisas, não tem manutenção, rua esburacada, área de preservação ambiental completamente abandonada na Rua 20, não é bombeado o esgoto, mas acho que o pior prejudicado aí é o pessoal da Rua 10 e da Rua 12, e a gente pede que tome providência, né? Não somos contra o desenvolvimento, o crescimento do bairro. Eu acho que vai ficar bacana ali um loteamento naquela entrada ali, eu acho que vai ficar legal, vai ficar bonito, mas que seja construído com responsabilidade para não piorar a situação dos moradores da Rua 10 e da Rua 12, porque no Jardim Vitória talvez não aconteça tanto como vai acontecer na Nova Macaé. Só isso. Obrigado. Representante do empreendedor para as considerações finais. Respondendo ao questionamento da Denise, é Denise, né? Tá. Com respeito à parte de documentação, nós fizemos tudo dentro da lei. Com respeito à retirada das árvores, eu dei centenas de viagens no meio ambiente, atendemos tudo que eles pediram. Foi feito um inventário lá, florístico,
pelo engenheiro florestal Ricardo Medeiros, foi aprovado pela Secretaria de Meio Ambiente. As árvores retiradas foi autorizado e nós doamos 1.100 mudas para construir em outro local. Então está tudo dentro da lei, não tem nada ilegal ali. Bom, senhora Denise, venho em nome da minha família pedir desculpas por não ter apresentado e informado, mas venho informar a senhora que o senhor Rogério, que está ao lado, e é vizinho da senhora, que eu conheço a senhora não se lembra de mim, mas eu conheço a filha da senhora, já fiz festa lá no salão, e moro de frente para a sua rua e sei dos problemas de vocês. A empresa do senhor Rogério já fez serviço lá em casa. O vizinho, o primeiro vizinho ali, o Kleber, é meu amigo de infância, eu conheço a família toda, ou seja, nós somos daqui. Conheço diversas pessoas que estão aqui nesse palanque. Então, me perdoe, mas o Rogério está ciente desde o início. Muitas pessoas ali estão cientes que meu pai resolveu. Ele negou diversas propostas. Desde 2000, quando começou o Jardim Vitória, inúmeras pessoas foram fazer propostas, inclusive a lotear. E meu pai negou. Não quero, deixa lá. E respondendo ao nosso amigo, era uma mata linda, mas é de propriedade legal. São pagos os impostos anualmente, não são baixos. Então, nós temos o direito de fazer o que nós bem entendermos com o nosso loteamento, com o nosso local. Então, eu me sensibilizo com a situação, porque eu moro de frente e vejo. Converso muito com o Rogério. Me sensibilizo com a situação de 98, porque meu pai ajudou a população da Aroeira, que nós somos da Aroeira. Eu nasci na Aroeira. Botando todos os entulhos, resto de móveis, para ajudar a prefeitura a colocar as outras pessoas, nos devidos lugares, e depois ajudar na construção das casas. Aí depois a gente ouve que era um lixão que poderia acontecer com o Morro do Bumba. Me desculpe, mas equivocado. E depois nós disponibilizamos para a prefeitura colocar paralelepípedo, meio-fio, para calcetar todo o morro de São Jorge e aquela área toda e adjacências. Não cobramos um centavo. Fizemos isso pela população. Mas, infelizmente, no Brasil é assim. Você faz o bem. Se nós cobrássemos, hoje estariam investigando para ver se não teria sido propina. Então, essa é a minha, vem expor, me desculpe, a minha indignação. Eu entendo a situação de vocês. Está tudo legal. Nós nos sensibilizamos com isso. Vamos fazer ao máximo, nos empenhar ao máximo para que tudo dê certo. Agora, entendo também, como a senhora falou, perdemos um monte de coisa, fico desesperado. Só que as pessoas têm que saber se comunicar em tudo. A Casa Portugal, as outras, e fazem inúmeras festas ali. Agora parou. Eu nunca reclamei de nada. Por quê? Conheci o Anísio, fundador do Xangô Menino, e enfim. Para concluir. Essa é a nossa colocação, nós estaremos dispostos a ajudar todos no que for preciso, para melhorias contínuas. O nosso profissional Camolese, bem conceituado, estará disposto a ajudar em tudo. E queremos, como o senhor Robson falou, o bem para todo mundo, para toda a região, todo o território da Nova Macaé, Jardim Vitória e agora o Monte Elísio. Muito obrigado. As considerações finais, o representante da SEMA. Bom, novamente informando que todos os pré-requisitos foram entregues à SEMA para obtenção da licença ambiental. Entretanto, a atividade se encontra hoje embargada, porque quando você emite uma licença ambiental, nós temos as condicionantes que têm que ser seguidas, algumas têm prazos e outros ao longo do decorrer da implantação do empreendimento. Então, alguns itens, nossos analistas foram lá e identificaram que alguns itens não foram atendidos, então nós sugerimos esse auto de embargo. Com relação à supressão de vegetação, até concordo, nós lá da SEMA, a gente fica preocupado com isso. Só que a lei permite. Agora, outro setor meu analisa essa solicitação de retirada de árvores, que é meu setor de arborização. E eles são técnicos, são concursados, são todos eles especialistas na matéria. Quando eles identificam que tem um subbosque, um bosque, um ecossistema complexo, a gente dá um parecer e nega.
E até auxilia o empreendedor em algumas aprovações de projeto. Pô, mantém o subbosco. Hoje as pessoas querem morar nesses locais que tenham verde, mas a lei permite realmente eles atenderam todas as autorizações legais e foi concedida essa supressão de vegetação. Ok? A Secretaria está à disposição. Eu tenho toda a documentação necessária lá para o processo de licenciamento. O processo é público. Vocês podem ter vistas, eu estou lá para atendê-los. É só me procurar, Reinaldo. Vou atender com maior boa vontade e agradeço a todos. O relator, doutor Márcio, vereador, doutor Márcio. A gente tem uma preocupação. Meu nome é doutor Márcio, esqueci de me apresentar na primeira vez, sou vereador. A gente tem uma preocupação muito grande, porque foi relatado aqui que foi 60 mil metros quadrados desmatado quando foi o Jardim Vitória. Eu anotei aqui que foi 18 mil metros quadrados desmatado no Monte Elísio. O volume de água que vai aumentar vai ser grande. O condomínio não tem culpa de determinadas coisas, mas que vai afetar os moradores. Vai afetar em muito, porque esse volume de água é muito grande. Você já tem lá com 1,50 m, 1,60 m. Eu aqui com uma conta que eu fiz aqui, 18 mil metros de área desmatada, outros 60 mil metros de área desmatada, vai aumentar um volume de água em 20%. De 20%. Quem já está quase morrendo afogado, o senhor tem razão, vai morrer afogado. Então existe um problema sério que tem que ser resolvido. Vocês não têm culpa que vocês entraram na prefeitura, aprovaram um projeto. Agora tem que ser visto qual a resolução que vai dar para não matar a população que está... Senão a gente não tem solução, porque vai piorar. O que já estava ruim vai piorar mais ainda. Talvez seja a gota d'água para matar essa população. Estamos caminhando para o final. O representante da SEMA requer mais um minuto. Também só para... nós entendemos a preocupação de vocês, com certeza, mas a parte concreta é difícil, porque os estudos são prévios. Então, você vai ter o estudo, ele vai dar esse cálculo, vai fazer o estudo de bacia, mas tudo estudo técnico, com base legal, com as normas, com as referências. Mas, na prática, isso é para qualquer empreendimento. Você não consegue se não tiver implantado o empreendimento. Os estudos são prévios e tem esses memoriais de cálculo para isso. Tá? E os projetos foram aprovados pela Secretaria de Obras. A Secretaria de Ambiente dá uma olhada, vê se está tudo em conformidade e dá prosseguimento. Para a gente chegar na conclusão dessa audiência de hoje, gostaria de destacar e registrar mais uma vez em ata a ausência da Secretaria de Obras, órgão de fundamental importância para estar aqui nesse momento, tirando dúvidas dos moradores. Dizer que agradeço a presença dos empreendedores. Você vai querer um minuto? Então, vou conceder um minuto para esse representante, para depois eu fazer a consideração final. É só uma pergunta para a representante aí do Jardim Vitória. Nova Macaé. Desculpa. Vamos considerar que o empreendimento não fosse realizado. Qual a medida que vocês tomariam para um problema que vocês já convivem desde antes do empreendimento iniciar, que no caso é esse alagamento que você teve em 2013, algumas ocorrências de alagamento que ocorreram bem antes dessa época? Qual medida que vocês estão tomando e que providências quem vocês estão buscando, como é que está sendo feito isso? Porque o problema vai continuar, né? Pois é, foi o que eu disse no início. Quando a Lotear falou, da mesma forma que o senhor expôs aí, não, nós vamos até aqui com tudo nosso legalizado. O que não der certo, procura o poder público. Foi a mesma coisa que nos disse na época. E aí o que acontece? Como eu falei, Ministério Público, Justiça, prefeito Silvio Lopes, prefeito Riverton, prefeito Aloísio, entendeu? Vereadores novos, vereadores antigos, secretários de obras novos, secretários de obras antigos, e nada acontece. A cada chuva
parece uma romaria. O que aparece de político, do prefeito ao vereador, é uma coisa de louco. Não porque amanhã todo mundo está aqui, vamos abrir, vamos fazer, vamos acontecer. Quando vem a próxima chuva, acontece tudo de novo. Foi o que eu falei desde o início. Não sou contra de jeito nenhum. Concluir. De jeito nenhum empreendimento. Eu só quero a garantia do empreendimento, para que eles construam com responsabilidade, como disse o amigo ali. Nós temos 5 minutos para encerrar a nossa audiência. Né? Eu acho que todo o assunto já foi tratado, né, nessa etapa, e os esclarecimentos foram apresentados. O Rogério pediu 1 minuto, então vou conceder esse 1 minuto e a gente vai encerrar a audiência na sequência. Nossa preocupação, eles estão fazendo agora uma ETE nos fundos da Casa Portugal ali, na entrada da Casa Portugal. Quem está fazendo? O pessoal da lotear, para poder entregar para a prefeitura entregar para o Odebrecht. Uma elevatória. É o que acontece, ela está jogando, a minha preocupação nossa, se essa água de cima do esgoto não vai ser jogada na ETE das 5 ruas que estão ali. Porque ela vai ser bombeada. E quando acabar a luz, essa água vai para onde? Para a água pluvial. Porque se é no Cavaleiros, é multa na certa. E eu, para poder arrancar uma árvore em qualquer lugar do Cavaleiro, são os trâmites legais. Mas é uma burocracia danada. Quer dizer, e agora com essa água pluvial, essa água de esgoto vai para onde quando acabar a luz? Ela vai para a rede de água pluvial, o esgoto que está lá. Então, ela vai ser jogada toda, as 5 ruas vão jogar para a ETE que está ali. A preocupação é se o loteamento não vai aproveitar isso, porque o Odebrecht ela vai ganhar em cima disso aí, porque ela vai cobrar taxa, não taxa de recuo, porque futuramente ele não vai ter mais força mais, vai acabar. Então ela vai ser jogada para a elevatória para fazer o tratamento. E não vai ter a taxa de recuo mais. Obrigado. Entendi. Então, estava me dirigindo inicialmente à Secretaria de Obras, né, pela ausência dela, que seja registrada em ata, o repúdio dos moradores e da presidência dessa audiência pela ausência não justificada, também não teria nem justificativa, né? São muitos técnicos lá à disposição. Agradecer mais uma vez a Secretaria de Ambiente por ter vindo aqui no local, feito seus esclarecimentos, e confessar que já fui algumas vezes lá na sua rua, convivi com um problema também lá do Jardim Vitória, porque o vereador ele faz essa mediação, ele possibilita os encontros, através de audiência pública, faz requerimentos para as secretarias de obra, para o prefeito, e às vezes nem sempre é atendido. Então, por isso que se a gente conseguir convergir aqui para um bem-estar coletivo, porque, pelo que eu entendi, o estudo de impacto em vizinhança não foi realizado, né, pelo que comentou aí os moradores, mas há tempo ainda, porque não foi totalmente implantado. Vejo boa vontade por parte do empreendedor. Nesse sentido, eu até coloco aqui a proposta da gente se encontrar, ver um representante, o técnico, representante do empreendedor, mais um representante do morador e a Comissão de Ambiente e Saneamento, para a gente ver até outra questão da elevatória de esgoto, para a gente se encontrar lá no loteamento, para tirar umas dúvidas no local, para ouvir explicações adicionais do técnico em relação a possibilidades que ele pode apresentar para o problema existente. Concordo com todos os moradores e os empreendedores também, eu acho que tiveram essa sensibilidade de perceber que as pessoas já vivem um problema bastante grave e tem a eminência de que esse problema seja aumentado por uma condição que é uma condição climática que você não controla. Você não sabe a quantidade de chuva. Você prevê nas proximidades, né? Ou então você faz a medição após a chuva. Mas você não sabe o que vai acontecer. E nossa cidade tem tido ocorrências de chuva bastante diferenciada, né? Com chuvas de pouco tempo e muito volume. Então, quando o empreendedor ele diz que vai aumentar, naquele sentido, a captação de água,
né, que é uma coisa, que é uma vertente normal, por conta da topografia, os moradores do Nova Macaé, principalmente, querem entender para onde vai escoar essa água. Como que essa água será escoada? A pretensão é toda essa água ser absorvida pela área que não foi impermeabilizada. Vai ter sistema de elevatória. Mesmo assim, um sistema de elevatória é capaz de dar garantias no fato que o Rogério apresentou, na ausência de energia elétrica, vai ter um sistema, né, adicional para poder entrar e fazer essas bombas funcionarem através de um gerador. Então, tudo isso a gente precisa ver, tentar soluções imediatas para que os moradores não passem pela mesma romaria, porque a situação deles é muito ruim. Eu já acompanhei várias vezes. Porque depois que o mal está feito, e aí eu concordo com o Camolese, fiscalização atuou mal na implantação do Nova Macaé, porque aquela rua nunca poderia ter aquela cota, baixíssima. Atuou mal na implantação do Jardim Vitória, muito mal, porque eles não fizeram todos os estudos, né, que pudesse incorporar toda aquela microbacia. E esse traz um problema, porque antes não tinha, porque a água corria seu próprio curso. E quando foi impermeabilizado, aí que é a preocupação deles. São poucos lotes, são 39 lotes, mas talvez seja um direcionamento de água suficiente para agravar mais o local. Então, entendendo que há boa vontade dos moradores, dos loteadores, de buscar uma solução ou de apresentar na prática que esses problemas serão saneados, eu gostaria de combinar com vocês, se concordarem, também com a presença da Secretaria de Ambiente, na próxima semana, na quinta-feira, às 9 horas ou 8h30, o que você prefere, Márcio? Não, na quinta-feira, sem ser essa quinta-feira, a próxima. Porque nessa a gente já tem 9 horas. Então, daqui a uma semana, praticamente, a gente poderia se encontrar, aí marcar o melhor local, se é lá na Rua 12, lá no Nova Macaé, lá onde tem, nos fundos da Casa Portugal, na rua que você mora. É onde tem a maior gravidade. Então, atrás da casa de eventos. Tá ok. Tá bem para vocês? Tá bem para os representantes dos moradores, para a Secretaria de Ambiente? Tá bem? Relator, está de acordo? Estou de acordo e queria agradecer a vocês, porque também vocês vieram aqui, botaram a cara para a gente tentar resolver um problema. Porque também a gente vê que vocês estão sensibilizados porque vocês vieram aqui. Então é muito importante a presença de vocês aqui também, como dos moradores que vieram aqui. É importante a gente tentar resolver isso aí. E essa reunião é muito boa porque a gente tenta ver uma solução. Veja bem, o problema não vai ser resolvido. Enquanto a prefeitura não fizer uma obra que já cause essas ocorrências de inundação bem antes do empreendimento, a gente vai apresentar a nossa solução. Agora, eles vão continuar convivendo com um problema que já vem acontecendo há anos. Eu entendo, mas lá na nossa reunião, vamos tentar ver se a Secretaria de Obra vai se redimir, né, e estará presente conosco, e nós vamos oficiar também a Secretaria de Obras para estar conosco. A Secretaria de Ambiente já confirmou a presença, e eu acho que a gente vai caminhar aí, eu tenho certeza, para uma solução boa para todos. Eu vou deixar uma cópia aqui dos documentos com o Rogério ali, ele pode distribuir para o pessoal para verificar. Olha só que diferença, eu pedi uma cópia para a Secretaria de Obras, até hoje eu não consegui. Não, mas eu oficiei a Secretaria de Obras. Me deram um monte de volta, até mandaram o projeto lá para a Secretaria de Ambiente para fazer novo estudo, mas poderia ter adiantado para a gente ter aqui até um apoio didático melhor
para fazer a apresentação, mas não foi. Eu penso o seguinte, eu vou falar pessoalmente com o secretário de Obras, e também eu acho que o doutor Márcio acho que consegue isso melhor que eu, porque eu sou da bancada de oposição, o doutor Márcio é líder da situação, e aqui, então a gente vai conseguindo fazer as coisas. Então eu pedi o empenho do doutor Márcio para levar o responsável da Secretaria de Obras nessa quinta-feira, para a gente poder canalizar não só a questão do Monte Elísio, mas tentar também uma solução para as questões que já estão recorrentes lá no Nova Macaé. O senhor quer um minuto? O pedido da senhora ali, só pegar com o Rogério que eu vou deixar com ele a cópia de todos os documentos. Eu agradeço meus sinceros respeitos a todas as senhoras e senhores, aos empreendedores, aos representantes do Executivo, e desejo a todos uma boa volta para a sua residência, uma boa noite. Fique com Deus.